Olá, bem-vindos à Hora do Bruxo, hoje do Rio de Janeiro. Então, hoje vamos falar de um tema que esses dias eu dei aula. Vamos falar sobre altares. Falar um pouco mais sobre os altares, né? Eu tenho que me encaixar direito aqui na lâmpada, que essas ring lights aqui, elas deixam um reflexo nos óculos que eu tenho que meio que escapar. Bom, quando a gente pensa em altares, o que a gente pensa? Primeiro, preciso fazer um altar ou não preciso? Eu moro numa casa onde eu não posso fazer meus altares do jeito que eu gostaria, as pessoas têm uma outra religião. Vamos tentar responder um pouco essas coisas hoje. A primeira questão é, o que significa um altar? Para você saber se você precisa ou não fazer, é bom você entender o significado de um altar. A partir disso, você vai poder entender melhor o quanto você faz ou não. Quando a gente pensa em altar, o que um altar é? É a exteriorização da sua espiritualidade. Aquele altar representa externamente a sua espiritualidade, aquilo que você, naquele momento, naquela fase, professa espiritualmente. Como assim? É como se você pegasse e representasse a sua espiritualidade naquele móvel, naquela mesa, naquele lugar. Você representa essa espiritualidade. E por que isso? Um altar acaba sendo uma mesa de trabalho. É um lugar onde você, quando você faz muitas magias, trabalha muito magicamente junto àquele altar, você acaba, só de sentar, só de chegar próximo ao altar, a sua consciência já fica alterada. Ele já produz esse efeito. E um altar, muitas vezes, ele tem a prerrogativa de facilitar a sua compreensão sobre sua própria espiritualidade. Como assim? Eu não entendo a minha espiritualidade? Você não entende muita coisa de você. Por quê? Porque você é um mistério. Lembra que aquilo que a gente sabe da gente é a ponta do iceberg. Aquilo que está abaixo daquela linha do mar, que é realmente a maior parte nossa, a gente desconhece. Então, muitas vezes, você não tem ideia da sua espiritualidade. Acaba sendo uma bagunça na sua mente. Porque você aprende várias coisas, tem várias informações, e fica meio aquela confusão. Você gosta de várias coisas, você não sabe muito bem porque gosta disso ou gosta daquilo. Gosta. É errado isso? Não. Mas é interessante você compreender melhor como se forma a sua espiritualidade. Qual é a linguagem da sua mente no tocante espiritual. E uma das coisas é a seguinte, sabe quando você tá confuso, você está com uma série de problemas na sua cabeça? Eu até falei um pouco disso na live sobre dietas. Quando você está com a mente cheia de questões, e você vai para um amigo, ou vai para um terapeuta, mas você começa a conversar sobre aquelas questões, o que acontece? Elas meio que se posicionam, elas meio que entram numa fila na sua mente para que elas saiam organizadas, essas ideias, quando você vai explicar para alguém. A sua mente organiza essa confusão mental para você poder contar para alguém. Né? Qualquer coisa que você vai contar para alguém, você vai começar de uma parte e a partir disso vai desenrolar esse novelo. Então, quando você exterioriza num altar a sua espiritualidade, você começa a compreender melhor como ela funciona. Você começa a compreender aquilo que te atrai, aquilo que é só simbólico, que você não lida muito. Você começa a ter uma visão melhor. Por exemplo, se seu altar você deixa lá abandonado 6 meses, isso mostra o quê? Que você está abandonando sua espiritualidade. Ah, mas isso quer dizer que eu vou ter que limpar todo dia? Não. Você não precisa limpar todo dia, mas pelo menos, né, não precisa ser uma vez a cada 6 meses. Você sabe quando você abandonou e você sabe quando é uma
é uma poeira ali só de uns dias, só, né? Você tem noção de quando é abandono e quando não é. Então, isso é uma forma de você compreender: eu tenho dado atenção a isso, não tenho dado atenção àquilo, isso é importante, isso não é. Você começa a ver melhor a quantas anda a sua espiritualidade. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é perceber no seu altar o que de fato é importante para você ali e o que é decorativo. Porque muita coisa a gente põe decorativa. Por exemplo, de repente você ganhou da sua amiga que sabe que você é bruxo, é esotérico, é místico. Vocês sabem que as pessoas têm as mais diversas formas de dar nome ao que a gente é. Né? Enfim, a pessoa sabe que você é místico. E te dá um Ganesha de presente. Se você cultua Ganesha, se você gosta de Ganesha, se você faz acordos com Ganesha, é outra história. Mas às vezes, não, às vezes você simplesmente coloca no seu altar porque você gosta da sua amiga. Aí você fala assim, eu vou colocar no meu altar porque minha amiga me deu, ela é importante para mim, vou colocar o Ganesha ali. Mas aquele Ganesha fica decorativo. Então a gente tem, às vezes, uma espiritualidade decorativa. Aquela espiritualidade, às vezes, algumas questões mais superficiais, que a gente não presta muita atenção. Então, o que eu recomendaria? Se você não tem isso, se realmente não tem um peso importante espiritual para você, determinada peça, determinada escultura, determinado item que você coloque no seu altar, tira e coloca na estante. Aquela deidade não vai se ofender, a sua amiga não vai se ofender, e aí você vai compreender melhor a quantas anda. Sabe como funciona? É que nem quando você está com um problema e você começa a arrumar o armário para lidar com o seu problema. Mesma coisa, você começa a lidar com o seu altar para mexer com a sua espiritualidade. E aí você vai começar a dar importância real para algumas coisas e vai ver aquilo que de repente, naquele momento, pode não ter importância. Eu tenho uma questão, eu estava contando hoje para uma pessoa, como às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente pensa assim, nossa, será que eu deveria gostar disso ou não? Um exemplo que eu dou é do Reiki. Eu aprendi Reiki, aprendi os três níveis, sei que o Reiki funciona, já vi o Reiki funcionando, eu já apliquei Reiki em pessoas, vi funcionar, mas eu não sou apaixonado pelo Reiki. Acontece, entendeu? Acontece. Isso significa o quê? Eu acabo não utilizando tanto o Reiki. Acho ótimo, é o que eu falo, eu vejo funcionar, vejo pessoas fazerem e realmente ele funciona, ele é muito bom. Mas não rola comigo por enquanto. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a algum tempo, eu olho para o Reiki e falo, nossa, quero muito trabalhar com você. Então tem algumas coisas que às vezes a gente acaba deixando ali. Por exemplo, quando eu fiz a iniciação no Reiki, eu fiz com uma pessoa que eu gosto muito e que me deu 3 pedras, né, representando essa passagem, e eu coloquei no altar. Então, na época que eu fiz o Reiki, ficou lá. Só que depois, com o tempo, eu percebia que eu nunca lembrava do Reiki. Quando alguém falava assim, fulano está doente, eu não pensava assim, vou mandar Reiki. Não, eu pensava, vou fazer uma magia. O Reiki nunca era a primeira opção. Sempre eu pensava em magia e nunca lembrava do Reiki. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou tirar essas pedras do meu altar porque não tem uma utilização agora. Né? Então, o que eu faço? Tirei as pedras que representavam lá essa iniciação do Reiki, guardei. Estão guardadas. Um dia, se necessário, aquilo eu reativo ali. Então, é importante você saber aquilo que você vai colocar e o porquê que você está colocando. Porque senão, fica aquela bagunça. Né? E quando eu falo bagunça espiritual, não é você saber várias coisas, porque quando você sabe várias coisas, você aprende várias coisas, aquilo fazem parte desse baú que é a sua vida, que compõe tudo que você é. Então, não é um problema você saber várias coisas. É você entender quando você
onde que você vai colocar essas várias coisas e o porquê que você está fazendo essas várias coisas. Para não ficar para que você possa alinhavar isso tudo dentro da construção do que você é, né? Para que não fiquem conhecimentos soltos e perdidos. E aí você vai dando aquela importância, aquela sequência. Não, isso aqui eu uso, isso aqui eu não uso, isso aqui foi legal, mas não é para agora, né? Você vai meio que trabalhando melhor. Bom, a partir do momento em que você olha o seu altar, você vê aquilo que você deseja manter ou não, você pode começar a pensar numa questão que as pessoas falam, que é assim: onde que eu vou montar meu altar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é a seguinte: um altar tem que ser um móvel numa parede? Pode ser. Mas você pode considerar o altar um quarto inteiro. As 4 paredes compõem esse altar. Você pode considerar um altar a casa inteira. Também pode. Mas eu sou obrigado a montar um altar? Não. Você é o altar. Existe uma questão que a gente fala que é a seguinte. Pensa numa coisa. Você tem a sua essência. Você é o altar da sua essência. Você é uma exteriorização da sua essência. O seu altar é uma exteriorização de você. Assim como está em cima, está embaixo, entende? Então você tem a essência, você é um altar vivo da sua essência. E o seu altar, ele também é uma exteriorização de você. Então você vai percebendo a função do altar e como as coisas se constroem. Então, a partir disso, o que você vai fazer? Se você vai criar um altar ou não externo, vai da sua possibilidade, mas é uma ferramenta que ajuda no seu desenvolvimento. Se você puder montar, monte, porque vai ajudar no seu caminho. Bom, a partir disso, então, como que eu vou fazer? Gente, está tão quente aqui. Está tão quente. A partir disso, o que você vai fazer? Vamos decidir onde que eu vou montar o altar. Algumas tradições vão dizer que o altar fica no norte. Outras tradições vão dizer que fica no leste. Normalmente, as tradições mais voltadas ao Oriente Médio, acabam determinando no leste. A gente sabe que na prática, tudo isso é muito bonito, mas você vai montar o seu altar onde couber. Na parede que dá, no quarto que dá, que a coisa às vezes não é tão fácil assim. Não é tão fácil você dispor de um quarto, de uma parede livre, justamente onde tradicionalmente aquele altar se costuma colocar. Mas a gente também tem que entender que o altar ele está localizado conforme a sua posição. Você é o referencial. Por exemplo, imagina que isso aqui é um altar. Se o norte for para lá, esse altar está ao norte. Se eu pego e me movimento nesse altar e ele fica aqui atrás, ele está ao sul. Conforme eu me movimente, ele vai para o leste ou para o oeste. Então, na verdade, o altar está no mesmo lugar. É você que muda a direção. Você, como referencial, você vai mudando. E como que eu vou, então, decidir onde eu vou colocar? Existe uma coisa interessante que você pode tentar, que vai fortalecer o seu altar. E se fortalece seu altar, fortalece você. Que é o seguinte: dentro da sua casa existe um ponto que a gente chama de coração energético da casa. É um ponto onde a casa reverbera mais forte a energia dela. É um ponto focal da casa. Se você monta o altar naquele ponto focal, ele vai ficar mais forte. Mas como que eu localizo? Você pode localizar com pêndulo, com tarô, com runas, esse tipo de coisa. Mas você pode usar um modo que a gente costuma usar na Vanem, que é você fechar os olhos e você começa, por exemplo, você vai num cômodo, você fecha os olhos, você começa a girar, sabe que nem Sufi na Turquia, que coloca a mão para cima, a mão para baixo?
Você pode fazer isso. Eu tenho que pôr a mão para cima, para baixo? Como você quiser. E você vai pedir, aí você pode pedir para qualquer ser. Você pode pedir para uma deidade, você pode pedir para seu animal de poder, você pode pedir para a sua própria mente avisar em que direção fica esse coração energético da casa. Quando você pega, você fecha os olhos e começa a girar, gira lentamente para você não cair em cima das coisas, né? Você vai lentamente, se você não tem o hábito de girar. Para que você gira algumas vezes primeiro? Para você perder o senso de direção. Porque às vezes você quer naquela parede, você gosta do altar naquela parede. E aí é fácil você ter uma tendência, é para ali. Nossa, que coincidência, na parede que eu gosto. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que você faz? Você fecha os olhos, gira um pouco, você logo vai perder o senso de direção, gira devagar. No caso, você pode pedir para uma deidade, de repente você fala assim, eu cultuo Atena. Pede para ela avisar. Ou eu não cultuo ninguém. Outra pergunta. Eu preciso ter deidades no altar? Não. Você pode ter, não precisa. Normalmente a gente tem, já falo disso. Então você está ali, girando, e aí você ouve uma voz na sua mente, que pode ser dessa deusa, desse deus, pode ser do seu animal de poder, pode ser da sombra, pode ser, enfim. Simplesmente de ninguém, a voz, você sente que tem que parar e é naquela direção. Aí você vai pegar o quê? Vai pegar o seu pêndulo, ou o seu oráculo, e vai verificar. É nessa parede, aqui em frente? Sim. É nesse quarto? Não. É no quarto ao lado? Sim. É na parede tal? Sim. Aí você descobre que na parede tal é a cama dos seus pais. E aí você vai fazer o quê? Você não pode tirar a cama dos seus pais para pôr um altar lá no meio. Né? E mesmo que pudesse, como é que você vai fazer seus rituais, você vai fazer algumas práticas que você queira envolver o altar com seus pais ali no quarto deles, né? Vocês estão proibidos de entrar aqui agora até... Não dá. Então, o que você pode fazer? Existe um recurso. Você vai pegar uma pedra, qualquer pedra, pode ser um cristal, pode ser uma pedra comum. Você vai falar com o espírito dessa pedra, pedir para que o espírito dessa pedra lhe ajude e que você, em troca, lhe dá um pouco da sua energia. Eu faço mais ou menos de um jeito simples para facilitar quem não tem muita prática em magia. Então, pegou a pedra, espírito da pedra, eu lhe peço sua ajuda nessa magia, para isso eu lhe dou um pouco da minha energia. Vai, né, joga um pouco do seu sopro como uma oferenda, como uma energia para a pedra. E aí você vai pegar essa pedra e vai colocar no seu altar, vai deixar lá um pouquinho, pode deixar até o dia seguinte, e você vai pedir para a pedra criar um link com o coração energético da casa. No dia seguinte você vai lá com essa pedra e vai colocar lá no coração energético. Por quê? E quando colocar lá, você vai dizer para a pedra enviar a energia do coração energético para o seu altar, porque ela já esteve no altar, ela já sabe essas coordenadas. E aí, o seu altar, ele recebe, mesmo não estando no coração energético, ele recebe energia desse coração para lá, né, para o altar. Então ele começa a ficar mais forte. Aí, o que acontece? Isso, se você mora numa casa que tem um quintal grande, de repente você descobre que o coração energético é no quintal. Né? Então você pontua com uma pedra ali e sabe que você vai mandar aquela energia para o seu altar. Bom, cuidado só se você coloca uma pedra para que no dia seguinte alguém não varra a pedra e leve embora. Se for uma pedra muito pequena, você pode pôr uma drusa. Se for uma pedra muito pequena, você pode pôr um vaso de plantas, coloca a pedra lá de um jeito disfarçado. Ou se tem um armário, um guarda-roupa, você pode pôr em cima. Dá para você colocar e avisar as pessoas para não mexer. Isso vai fazer com que aquela pedra se mantenha lá. E é na área, tá? Não é um ponto, coração energético, é uma área.
Então você colocando a pedra naquela área vai facilitar receber essa energia no seu altar. Bom, o que eu posso colocar no meu altar de coisas? Primeiro a questão que eu falei, eu sou obrigado a colocar uma deidade? Não. Nem todo bruxo, nem todo magista necessariamente precisa trabalhar com deidades o tempo inteiro, ou precisa trabalhar com deidades. Você pode trabalhar com outras energias. Uma coisa até que é importante, você não se habituar a trabalhar sempre com deidades, porque você também tem que criar uma independência. Senão, você nunca vai saber o quanto foi você que fez uma magia, o quanto foi uma deidade. Então, procure não ficar o tempo inteiro trabalhando com uma deidade. Trabalhe, de repente, uma magia que você precisa de mais ajuda, trabalhe com uma deidade. Numa outra que você consegue lidar sozinho, vai fazer sozinho. Para você desenvolver a sua autoconfiança, você saber o quanto você consegue fazer algo com o seu próprio poder. Agora, se você resolve trabalhar com uma deidade, a tua relação com a deidade, você vai entender como que ela se estabelece. Precisa colocar uma estátua? Não. Você pode muitas vezes colocar a estátua de um deus, mas você pode colocar algo que simbolize aquele deus. Por exemplo, Apolo. Apolo tem uma harpa. Eu quero representar Apolo só com eu tenho uma escultura de uma harpa. Coloco a harpa. A Diana tem um arco e flecha. De repente eu tenho uma escultura que tem um arco e flecha. Coloco arco e flecha. Então você pode colocar uma escultura representando, ou algo que represente uma característica daquele deus. Eu posso colocar uma maçã para representar uma deusa que tenha um histórico ligado à maçã. E tem várias. Você tem Afrodite, você tem Iduna, né? Então, por exemplo, eu tenho uma maçã dourada ali que representa Iduna. Então, essas coisas, você não precisa colocar uma estátua. Quando você coloca uma estátua, o que é bom você entender? Antigamente, a gente tinha estátuas só do panteão greco-romano, de gesso, que a gente conseguia comprar. Só tinha isso. Você não tinha estátuas de outros deuses. Atualmente tem. Mas a maioria das estátuas de deuses são de resina. Ou seja, são de plástico, né? De um tipo de plástico. E o plástico ele não conduz bem energia. Ele não conduz nada? Conduz, mas não é tanto quanto alguns outros materiais que são melhores condutores. Mas a gente dá umas compensadas. Então o que você faz para consagrar essa estátua? Para trazer energia? Você pode colocar alguns itens. Você pode comprar uma chapa de cobre. Pode escrever nessa chapa de cobre o nome dessa deidade. Sabe que nem maldições romanas? Egípcios também faziam isso. Em que você pegava uma chapa, às vezes era de chumbo, e você escrevia na chapa algumas maldições. Dá pra gente fazer isso, só que nesse caso a gente vai colocar o nome no cobre para trazer a energia dessa deidade. Então, é como se você colocasse embaixo daquela estátua um feltro para não arranhar o móvel, só que em vez do feltro vai ser uma chapa de cobre. Eu acredito que em serralheria você deve encontrar. Existem alguns gráficos radiestésicos. Tem um gráfico que depois eu vou mostrar, eu vou até fazer um vídeo disso depois, que ele é energizador, dá para colocar embaixo. Ou você compra fio de cobre e enrola embaixo da base da estátua. Coloca o nome também na estátua, se quiser. E você tem várias formas de você fazer consagrações, vários tipos de consagrações. Mas uma das coisas que você pode fazer é tomar um banho de ervas. Que erva? Usa uma erva de poder. Usa, por exemplo, tabaco, que é fácil de encontrar. Eu sempre coloco a datura, que eu sou apaixonado pela datura. Tem várias ervas de poder que você pode colocar. E aí você põe uma erva de poder no banho e coloca ervas ligadas ou elementos, pode ser pedras, podem ser uma série de elementos,
ligados àquele deus. Então, se você vai lidar com Perséfone, coloca Romã. Se você vai lidar com Apolo, coloca Louro. E por aí afora, você tem que dar uma pesquisada. E aí esse banho, você pode colocar um pouco de ouro. Ouro é bom. Ele dá uma potencializada, né? Tanto que a gente às vezes trabalha com condensador fluídico. Você pode colocar também algum outro elemento que você pode cantar para aquele banho, né? Se você às vezes tem um cântico, às vezes você tem, por exemplo, alguns cânticos para Hécate, o hino órfico de Hécate, você tem hino órfico de vários deuses, você pode cantar para aquele banho, vai fazer um banho no horário astrológico, no horário planetário, tem tudo isso numa fase da lua que você pode, aí conforme o deus, conforme a situação, você vai definindo. Tomou aquele banho, o que você faz? Dá um banho na estátua. Para quê? Quando você toma um banho e aquela estátua toma um banho, vocês ficam conectados. Naquele momento, vocês dois estão vibrando juntos, porque você colocou como chama? Você deu um banho na estátua, então os dois estão ali. Eu consegui ver aqui que alguém falou de banho. Pode colocar bebida no banho. É ótimo. Aliás, é ótimo. Né? Bebida é ótimo, porque o álcool ele tem essa capacidade de, não só de alterar a consciência, mas o álcool é um presente dos deuses. Que depois acabou caindo no gosto popular, assim, mas é um presente dos deuses. E então, fez aquele banho. Quando você fez aquele banho, aí em cima você faz a consagração. Você tem vários tipos de consagração. Eu vou ver se eu coloco algumas qualquer hora. Eu ensino algumas no YouTube. Vou reativar meu canal do YouTube está lá, né? Não é que ele está desativado, mas faz muito tempo que eu não faço vídeo, vou voltar a fazer. Vou ver se eu coloco algumas formas de consagração para facilitar. Sempre lembrando que vocês não precisam decorar uma fórmula de consagração. Você tem que entender o que está sendo dito ali. É como se você falasse assim, bom, eu tenho que falar isso, tenho que colocar isso, tenho que dizer isso. Tá. A forma com que eu vou fazer isso pode mudar de pessoa para pessoa. O importante é que aquilo esteja presente, aqueles itens. Aí você pode, de vez em quando, alimentar aquela estátua. Você pode pegar, por exemplo, numa fase da lua, fazer aquele banho novamente e banhar a estátua sob o luar, sob o sol. Depende a deusa, depende do deus. Quando você trabalha muito com essa estátua, mesmo sem fazer outros banhos depois, ela acaba pegando energia. Né? Aquele cobre, ele forma um turbilhão de energia sobre ela que facilita. E a ideia é que você peça para uma divindade colocar um pouco da energia dela naquela estátua, para que a estátua se torne um ponto de conexão com essa deidade. Na verdade, é como uma antena. Uma estátua é uma antena. E isso vai fazer com que você compense esse fato de ser resina, de ser tudo isso. Tá? Então isso vai facilitar bastante. Agora, que elementos mais se coloca no altar? Depende da tradição. Você tem tradições que vão representar os 4 elementos. É interessante? É interessante. Por quê? Porque tudo que a gente tem no plano físico vem dos 4 elementos, da união desses elementos, de como eles fazem essa dança. Né? O 5º elemento também entra muito nisso. Você pode também, mas a representação dos 4, o 5º elemento acaba sendo o bruxo, muitas vezes. Você pode colocar um guardião nesse altar. Por quê? Porque se o altar é uma representação da sua espiritualidade, é muito interessante, numa guerra mágica, você atacar o altar da pessoa, né? Você quer enfraquecer alguém, ataque seu altar. Na verdade, você tem... Qualquer dia eu vou falar sobre ataque e defesa, que tem muitas formas interessantes de se atacar. O altar, você vai, de repente, colocar um guardião.
põe uma estatueta, uma representação de um guardião para proteger seu altar. Aí outras coisas que você vai colocar, eu posso colocar o meu punhal, que algumas tradições vão chamar de atame? Pode. Eu posso colocar minha varinha, bastão, depende da tradição, vai dizer que são coisas diferentes, depende da tradição, vai dizer que são a mesma coisa. Varinha, bastão, baqueta, tudo isso você pode, dependendo do espaço que você tenha também. Por isso também que a gente não dá para perder tempo para colocar uma estátua de Buda que a gente ganhou porque alguém deu pra gente de amigo secreto e tal Buda lá abandonado, largado em qualquer canto e vem e acaba parando no altar, né? Ou aquela estátua vela em formato de qualquer coisa que a gente ganha e tá lá 15 anos aquela vela no formato de qualquer coisa que vai parar no altar. Então, altar vira curva de rio, tudo para. Cuidado, isso atrapalha a fluidez da energia dele. Põe esse monte de coisa ali em qualquer canto, né? Se livra quando você não gosta, deixa se você gosta e faz até acordo. Sabe um acordo que eu fiz com uma estátua de Buda? Eu não tenho... Eu acho bonito o budismo dentro do pouquíssimo que eu conheço, mas eu gosto tal. Então ganhei uma estátua de Buda, aquelas bem clássicas, né? O que eu fiz? O Buda não transmite serenidade? Então, não tem essa aura energética, né? Essa ideia de que o Buda vai transmitir serenidade, calma, tranquilidade? Já que o Buda estava na minha casa, eu falei, olha, Buda, vai trabalhar, você está aqui, vai trabalhar, tá? Vai ficar sentado aí o dia inteiro, não. Então, botei o Buda para trabalhar. Falei, eu vou te dar uns incensos de vez em quando, vou te fazer umas coisas, mas, em troca, eu quero a energia de serenidade nessa casa. Eu quero que as pessoas que entrem na minha casa falem assim, nossa, sua casa tem tanta serenidade, tanta calma, e acontece isso. Eu ponho. Faria isso com estátuas, quando entra alguma estátua que eu não faço acordos normalmente, que eu não tenho contratos, que eu não tenho isso, eu aproveito a ideia que se formou em relação àquilo, aquele ser, aquela entidade, aquele Deus, enfim. E aí eu vou trabalhar isso. Aí eu já faço um acordo ali, né? Um acordo de boa vizinhança, já que você está por aqui, eu te dou um incenso, você faz isso e está todo mundo feliz. Sem que eu tenha que cultuar e sem que eu tenha que pôr no meu altar. Aí, que mais coisas você pode pôr? Aí vai muito da tradição que você faz parte. Eu posso misturar coisas e o choque de egrégoras. O choque de egrégoras. Como é que fica? Eu posso colocar, por exemplo, Ganesha com Afrodite, com não sei quem, com não sei quem. Eu percebi que eu falo muito a palavra depende, viu? Mas depende. Depende quem você mistura com quem. Às vezes, dentro do próprio panteão já é um problema. Por exemplo, no panteão grego, você vai misturar Atena com Poseidon, é bem possível que seu altar pegue fogo. Então, tem coisas que não se misturam. Sabe aquela coisa? Nunca convide para a mesma festa Atena e Poseidon. Agora, de outros panteões, vai muito de você entrar em contato com aquele deus, com aquela deusa e verificar com quem é o interessado, né, nos deuses, se eles aceitam ficar junto com outras deidades ali. Né? Muitas vezes o problema não é entre os deuses, os problemas estão na nossa cabeça. Então, muitas vezes não há problemas, mas algumas vezes há. Então, em cima disso, você vai ter que lidar. E como é que fica se, de repente, eu quero colocar um objeto cristão no meu altar? De repente, sei lá, quero colocar uma coisa que é importante para mim, cristã. Eu não sou cristão, então eu nunca ponho nada cristão. Mas... E, de repente, se a pessoa faz parte de uma religião que não vai trabalhar com isso, aí você não pode pôr.
que significa isso? Que dentro da tradição que você faz parte, se aquela tradição diz que não pode entrar nada, além de tal coisa, ou de tais coisas, você não pode colocar. Por exemplo, na Vanen, só pode ter elementos que são utilizados na Vanen. O meu tarô eu não coloco no meu altar. No meu altar eu coloco as runas, o tarô fica em outro lugar. Porque o tarô não faz parte da Vanen. Isso não quer dizer que como feiticeiro eu não posso utilizar. Aí eu estou falando da minha parte devocional, ligada a deuses nórdicos. Isso a Vanen. Mas isso não quer dizer que você não possa colocar tarô, runas e uma série de coisas. Se você faz parte da Wicca, a Wicca também não vai trabalhar com elementos cristãos. Então, se o seu altar é voltado para a Wicca, se você gosta da Wicca, é complicado você colocar um elemento cristão. Isso não vai funcionar na Wicca. Agora, se você faz parte, por exemplo, de tradições italianas trabalham muito com santos. Então, você vai ter tradições que lidam com santos. Então, isso é uma outra coisa. Então, depende da tradição, depende do caminho que você segue. Existem, inclusive, trabalhos com santos, santo mesmo, mas existem também algumas tradições, algumas vezes, em que a estátua do santo era utilizada como um vaso para se colocar um deus dentro daquilo. Então, às vezes, você via uma estátua lá de uma Nossa Senhora tal, mas quem estava dentro era uma deusa. Tinha feito um ritual para se colocar uma deusa numa estátua. Então, isso servia o quê? Para disfarçar. Porque se alguém chegasse na sua casa e visse uma santa, vai dizer, tudo bem, é um católico, não tem problema. Mas, na verdade, você estava cultuando uma deusa, do mesmo modo que muitas vezes alguém pega uma estátua de uma bailarina para cultuar uma deusa, porque não encontrou a estátua daquela deusa, quer uma estátua, pega uma estátua de uma bailarina ou de uma mulher e considera aquela deusa. Tá? Então, o que acontece? Você tem que entender, quando você vai colocar, por que você está colocando todo mundo lá, no seu altar? Vai dar choque de egrégora? Às vezes sim, às vezes não. Não dá para pegar. Não, aqui é com certeza. Aqui eu posso pôr, aqui eu não posso pôr. É bom você pegar, falar com os deuses para saber o quanto eles aceitam isso ou aquilo. E também conforme a tradição. Se você faz parte de uma tradição, você tem que seguir aquilo que a tradição diz. Sem reclamar? Sem reclamar. Senão, saia da tradição. Né? Se você de repente acha, não, mas eu não... Claro que eu não estou falando que você sempre vai concordar 100% com o que uma tradição diz. Mas, se você concorda com a maioria do que aquela tradição diz, e aquilo é uma indicação que aquela tradição faz, você tem que seguir. Você pode até discutir lá com a pessoa. Eu não concordo, eu vou seguir, mas eu acho que assim, eu não entendo. Normalmente, esse sacerdote, essa sacerdotisa, deveria chegar e te contar, olha, isso é assim por causa disso, disso, disso. Né? Explicar o porquê que aquilo acontece. Mas, agora, de outras formas, a liberdade sua, você escolhe, mas é bom entender por que você tem tudo aquilo. Por exemplo, eu vou estar lá com os meus deuses, aí eu resolvi colocar o Saint Germain, resolvi colocar o Buda, resolvi colocar o Ganesha. Pode, pode. Se você foi atrás dessas informações e conversar com cada um desses seres, se você verificou que não tem um choque de egrégora, se verificou tudo isso. E a importância disso para você. Mas não é algo que vai ser bem aceito. Não é algo que as pessoas... Tem quem vá dizer assim, imagina, colocar lá, né, colocar o Buda lá, colocar o Saint Germain lá, colocar isso tudo. Então depende muito. E depende muito de como você lida com aquilo. Se você entender de repente que o Buda é uma pessoa que atingiu um estado, se você entender que o Saint Germain é uma pessoa que atingiu um estado,
isso tira os dois de um patamar divino, mas divino no sentido assim, de um Deus, né? Buda não é um Deus. Então, aí você vai poder entender melhor o porquê você está colocando, porque você gostou, porque você não gostou, todo esse tipo de coisa, né? Enfim, verifique com os interessados. Mas, principalmente, entenda como funciona a sua mente em relação a tudo isso. E saiba que se você fizer parte de uma tradição, você tem que seguir o que determina a tradição. Bom, e que mais que eu posso colocar no altar? Você pode colocar, por exemplo, uma... aí também vai variar de tradição para tradição. Tem algumas que colocam um sino, um elemento que marque quando vai começar um ritual. Às vezes um sino que começa quando você vai realizar um ritual ou um trabalho mágico e você termina depois. Isso é como se fosse um sinal para sua mente que acaba se alterando naquilo. É quase, eu digo que é aquele preparo que a gente tem quando você vai fazer uma coisa, né? Que nem quando você vai... Eu digo que alguém que vai pular de um trampolim, salto ornamental, a pessoa sobe a escada, chega no trampolim, ele chega no trampolim, ele não sai já pulando. Ele chega no trampolim, o que ele faz? Se ajeita e aí ele pula. Você vai começar a dançar num palco, antes de entrar, o que você faz? Você se ajeita e vai. Você vai fazer ginástica olímpica, você vai lá para a posição e não sai dançando. Você vai, se ajeita e vai. Em ritual começa isso também. Você vai fazer? Então vamos começar o ritual agora. Aí todo mundo meio que se prepara. Isso é uma mensagem que você dá para o seu corpo, assim, olha, corpo, se prepara que vai começar o ritual, vai começar a função. E às vezes o próprio sino tem essa função de avisar a sua mente, avisar seu corpo e avisar entidades e seres que estejam à sua volta. Para que deixar claro que aquilo vai começar. Tá? Então pode ter isso. Você pode ter muitas vezes... A gente costuma ter ampulheta na Vannin para magias ligadas a espaço e tempo diferentes. Né? Magias ligadas ao destino. Né? Normalmente a ampulheta está ligada às nornas. Você tem, às vezes, perfumes mágicos, você tem poções, você tem uma série de coisas que conforme o tamanho do seu altar. E tem uma coisa interessante, tem um mini altar que uma bruxa italiana uma vez me explicou, que é um mini altar que você leva miniaturas em viagem. Ela me disse que chamava Sakunanta ou Sakolananta. E que aquilo você levava as miniaturas em viagens para você trabalhar. Isso me lembrou daqueles quadros que haviam antigamente, de miniaturas, né? Era uma mini cozinha, uma mini sala, que se punham uns quadros assim na casa, era uma coisa bem antiga. E tem um pouco disso, de você reproduzir uma casa em miniaturas, e isso você pode levar em viagens, é como se você levasse aquele poder numa viagem. No nosso altar também, na Vannin, a gente tem um espelho. O espelho é para você se lembrar que você também tem que se adorar. Não só adorar deidades, mas se adorar também. E, além de que o espelho ele potencializa uma série de magias, ele funciona como um portal, ele tem uma série de funções muito fortes dentro da magia. Então a gente coloca esse espelho no altar. Se você trabalha com animais totêmicos, você pode representar. Se você tem um animal de poder que você já sabe qual é, você pode colocar uma representação desse animal de poder também no seu altar. E você consegue se conectar ao seu altar à distância. Uma das formas de você se conectar ao seu altar, por exemplo, o nosso tem espelho, então através de espelhos eu conecto o espelho do meu altar. De qualquer espelho eu consigo conectar meu altar. Mas você pode também, que nem aquilo que eu falei de uma pedra,
Você pode levar uma pedra na viagem. Você sabe que aquela pedra te conecta ao seu altar. E isso vai fazer com que aquilo se fortaleça. Existe uma outra coisa que é... Do mesmo modo que a gente faz um altar físico, quando você começa a ir para o outro mundo, você vai criar um altar. Por exemplo, digamos que você vai para o plano astral e cria um local de poder. Nesse local de poder, a gente coloca um altar também. E linka esse altar com o seu altar físico. Então, o que acontece? Quando você fortalece o seu altar físico, fortalece o seu altar astral. Quando fortalece o astral, fortalece o físico. E a gente troca objetos de um para o outro, para que haja essa conexão. É possível isso? É possível. É possível fazer essa troca de energia. Porque a gente não pode esquecer que um bruxo é um caminhante entre os mundos. Parte do que a gente faz é viver entre os mundos. Então, tem hora que a gente está nesse mundo, tem hora que a gente está no outro mundo. E a gente vai fazendo essa troca. Então, esse é o nosso voo, na verdade. O voo do bruxo, o voo da bruxa, ele faz muito, é muito esse caminho que a gente faz para o outro mundo. Seja só com a nossa própria energia, seja com auxílio de ervas de poder e por aí afora. Esse caminhar entre os mundos, caminhar entre os véus. Isso faz parte das prerrogativas da bruxaria. Né? Assim como lidar com o destino. Muitas vezes, quando a gente vai fazer magias ligadas ao destino, eu estou aqui de olho na hora, a gente vai fazer magias ligadas ao destino, as pessoas às vezes pensam, nossa, mas eu posso interferir nas coisas? Interferir no destino é uma prerrogativa da bruxaria e da bruxa. Ai, mas eu posso? É o que eu falo. Né? Você, muitas vezes, na bruxaria, você... Lembra? Querer, saber, ousar e calar, você tem que ver até onde você ousa. E enquanto você tem medo de ser punido por um deus, por uma deusa, seja de onde for, do cristianismo ao próprio paganismo, né? A gente tem que entender que eu não posso levar esse temor a Deus para o paganismo também, de temer aos deuses, né? Esse temer é uma coisa que não serve para a gente. Essa relação de medo, essa relação de subserviência não funciona com a gente. Então, a partir do momento em que você começa a lidar com os deuses e entende essas relações, entende todo esse trilhar entre os mundos, e você se liberta disso que você fala assim, eu posso, eu devo, né? Porque a maioria das vezes você fica meio parado ali, com medo de ser punido, com medo de ir para o inferno, e medo paralisa. Medo paralisa. Não adianta que o medo, ele literalmente, ele paralisa você. Tem até, já publiquei uma vez, mas qualquer hora eu vou até colocar de novo, no livro Duna, teve até filme, e vão fazer um novo filme, tem uma litania do medo, que é um versinho que fala bem sobre o medo, é bem legal aqui. É quase um mantra para a gente decorar, porque ele mostra a coisa de uma forma interessante. Então, já estamos encerrando aqui. A ideia, então, do altar... Só mais uma coisa para falar do altar. Eu até tenho na minha página lá no Face, uma foto de um antigo prato de encantamentos que eu coloquei aqui, anunciando o programa hoje. Não tenho mais aquele prato, eu estou com outro agora. Tem o prato de encantamentos, onde você representa aquilo que você deseja que se manifeste no plano físico. Ou seja, nós criamos um mundo. Quando você está no seu altar, isso é um ato divino de criação, em que você cria coisas e essas coisas se manifestam. Mas você só cria coisas quando você sabe da sua capacidade e quem você é. Enquanto você ficar preso a essas algemas que as religiões colocam sobre a gente, essas algemas que aprisionam você a uma série de dogmas, a uma série de questões
sem questionar, e eu não estou falando, eu tenho que me libertar, depende também, ó, de novo a palavra depende. Não adianta você, quando você faz o passo de se libertar de algo, se aquilo vem carregado de culpa, carregado de uma série de coisas, você acaba se punindo e o tiro sai pela culatra. Mas quando você começa a questionar, e questionar é o primeiro passo. É você entender assim, não, eu quero, eu vou, por que que não? Começar a pensar sobre isso. Aí você começa a trilhar esses caminhos que a bruxaria faz para que você se torne realmente esse caminhante entre os mundos, você crie uma série você altere as coisas à sua volta, você utilize a magia para que você veja resultados na sua vida e não fique simplesmente fazendo simpatias um pouco mais elaboradas. Porque na verdade tem muito bruxo que vive de simpatias. Faz pequenas coisas, mas não ousa. Faz pequenas coisas, mas não vai além. Então você tem que entender e perceber onde você quer chegar. Se as simpatias são suficientes, está ótimo, dá para ser feliz assim. Né? Mas se você quer ir além, não se contente com pouco. Não se contente com migalhas. Né? Até porque muitas vezes é conveniente para muitos deuses, muitas religiões, que as pessoas continuem só fazendo, só dando oferendas e não recebendo nada em troca. Então não, é aquilo que a gente fala. Se um Deus quer que eu o respeite, ele tem que me respeitar também. Entendeu? É uma mão dupla. Enfim, hoje a gente fica por aqui. Né? Dei algumas dicas de altar. Se vocês tiverem alguma dúvida, óbvio que eu não posso falar sobre o altar de outras tradições. Eu posso falar mais sobre o Davane, mas tem coisas que dá para... são meio básicas em qualquer altar. Agora, outros elementos que vocês tenham dúvida, que nem eu falei, eu posso misturar 3, 5 estátuas de coisas diferentes, posso colocar lá a estátua de um alienígena, de um reptiliano, de um sei lá qualquer coisa? Ué, o altar é seu, mas você tem que entender por que você está pondo o raio do reptiliano ali, né? Se você... Não dá para proibir, ninguém pode proibir, mas você tem que entender. Né? E saber que você vai ser criticado por isso ou por aquilo, mas entender o porquê você está pondo. Né? E a partir disso, você tem que seguir em frente com aquilo que você percebe que é você, que você acredita. Então, gente, hoje ficamos por aqui. Quarta-feira que vem temos novamente a Hora do Bruxo. Espero vocês. Até lá então. Um beijo a todos.